Olá, família Sociedade Organizada, queridos e queridas. É um prazer estar de novo aqui com a família Sociedade Organizada e eu gostaria de retomar, num vídeo breve, o tema direitos humanos e relatar diretamente que esse vídeo é direcionado ao Ministério Público para que investigue, constate e tome providências. Os direitos humanos, como eu já tinha colocado um vídeo aqui, em síntese, é o resultado de todo o esforço da população humana nesse planeta, desde que essa população começou a manifestar as primeiras estruturas para se organizar em grupo, com o objetivo de poder tornar eficiente a vida em grupo e, através dessa organização, esse grupo poder cuidar de cada indivíduo em particular e poder cuidar do grupo todo como se fosse um só corpo, observando sempre o bem-estar de todo mundo. À medida que as organizações humanas cresceram, esse relacionamento em grupo e a organização estruturada por esse grupo foi se tornando complexa e nós não precisamos nos questionar muito e muito longe, e nós observamos a que nível chegou essa complexidade. O aumento populacional, o aumento das demandas de alimentação e segurança exigiram que regras fossem colocadas e o que era apenas um grupo, uma comunidade, se tornou uma sociedade enorme, com regras, com leis. E, infelizmente, quando essa sociedade, esse grupo, ao se tornar sociedade, se dividiu em classes, perdeu-se com isso a noção inicial do propósito de se viver em grupo. Então, vindo a industrialização, esse propósito, que já tinha sido perdido, ele se tornou mais afastado ainda. E as evidências de que esse erro enorme veio sendo cometido pelas diversas gerações é que na organização de sociedades que antes tinha como intuito garantir o bem-estar de todos, nós cometemos várias distorções de tratamento ao ser humano, ao indivíduo que é igual a si. Então, nós temos comprovadamente registrado na história o que foi o erro e quais foram os erros. Um deles foi ter colocado na organização social a divisão de classes que não visava a funcionalidade, ou seja, a divisão de classes que não é baseada na importância da função daqueles indivíduos para o grupo. Inicialmente, a divisão de classes era diretamente ligada à função que aquele indivíduo ou grupo de indivíduos tinha dentro do grupo humano. Era líder, o líder tinha a função de organizar o grupo, o líder religioso de cuidar das tradições criadas pelo próprio grupo e que eram transmitidas oralmente no início dos tempos de uma geração para outra. Tinham aqueles que eram encarregados pela segurança, e essa divisão de classe se fez natural e não tinha o propósito de separar os humanos entre melhores e piores, entre bons e maus, mas tão somente existia aí a função laboral, e a função laboral determinava um grupo ou classe especializado naquela necessidade do grupo. Mas com o desenvolvimento humano, e principalmente após a criação da moeda, do valor monetário, a divisão começou a ser feita baseada no acúmulo de propriedade, de riqueza. E o dinheiro agravou esse problema, e os problemas que temos hoje são decorrentes
desse efeito inicial. Então, o que foi perdido foi o objetivo de vivermos unidos, que antes era para preservar a existência do grupo e não permitir que as adversidades exterminassem aquele grupo humano com cultura própria, com língua própria e etc., para que se pudesse garantir a vida e a existência ainda de herdeiros semelhantes ao próprio grupo humano, ou seja, semelhantes a nós. E dentro desse contexto em que nós nos perdemos, foi necessário a passagem de milhares de anos para que pudéssemos retornar ao ponto inicial, em que um cuidava do outro, em que o homem era mais simples, primitivo, mas, no entanto, o grupo era a razão da existência de cada um em particular e a razão da existência do grupo unido. E as regras eram tão somente necessárias para que esse grupo agisse de forma organizada e garantisse com isso o sucesso da vida de todos e a existência do grupo e das gerações futuras, certo? Então, dentro desse contexto aí, nós nos perdemos e viemos de lá para cá, passando por diversas experiências em que uma parte de nós conservadora luta para manter as distorções e uma parte de nós rebelde luta para que a gente largue as distorções que se tornaram tradições e a gente retorne à simplicidade. E a simplicidade é uma vida justa e igualitária no sentido do relacionamento humano para todos nós. Que o ser humano, apesar da divisão de classes, e não é possível retornar ao modelo simplório em que não havia divisões de classes pelo fator econômico, a não ser que a gente abandone de vez esse sistema, e isso é possível, mas todos têm que fazer parte disso. A menos que não abandonemos de vez esse mundo do jeito que ele está, nós podemos retomar, sim, a igualdade entre as pessoas, partindo de um simples aspecto, o respeito, a boa ética. Se nós nos respeitarmos e tratarmos o ser humano como um igual, não fazendo esse ser humano o mal que não gostaríamos de sofrer, nós teremos voltados ao ponto inicial, que era o objetivo inicial, de nós nos cuidarmos uns dos outros para garantir o bem-estar do nosso grupo e garantir a existência profícua das gerações futuras. Então, nessa luta para retornar ao ponto inicial, nós passamos por diversas experiências que ficaram marcadas na história. O Código de Hammurabi, ele foi o resultado de uma tentativa de se garantir os direitos humanos dentro da sociedade. E os hebreus, eles também deram importante atenção ao aspecto das relações humanas, principalmente no episódio de Moisés, em que ele tirou o seu povo do Egito, e para que pudesse viver de maneira plausível, foi necessário um código. E esse código, que nós conhecemos como os 10 Mandamentos, eles previam o respeito mútuo, não roubando, não levantando falso testemunho, não desejando a mulher do próximo ou qualquer outro bem que esse próximo tenha. Essas são regras não só de cunho religioso, mas, se observar, são regras principalmente de cunho jurídico e que visam, através da determinação de regras,
estabelecer uma igualdade nas relações e preservar aqueles que possam ser lesados por pessoas que possam ser maliciosas ou ambiciosas. E uma vez o grupo concordando com essas regras e seguindo essas regras, a tendência é fazer com que esses maus elementos, mal inclinados à maldade, eles se sintam retraídos de praticar o mal, visto que a maioria do grupo seguem as regras e valorizam essas regras. Então, os babilônicos, através do Código de Hammurabi, e os hebreus são os maiores exemplos do esforço humano para que a gente retorne ao ponto inicial no que tange o tratamento entre as pessoas. Então, eu estou aqui com um livro de um dos meus mestres, Jorge Heleno de Araújo, que valoriza muito esse texto, e através do trabalho também do meu mestre Renato, que foi um dos meus mestres em Direito, e é um advogado de mão cheia. O mestre Renato, ele tem um texto maravilhoso, e eu vou passar aqui rapidamente o que ele diz, que ao estudarmos a evolução histórica dos direitos humanos, fundamentais ou direitos individuais do homem, constataremos que o tema direitos humanos não é criação contemporânea, mas sim vem evoluindo. Temos que entendê-lo sob diversos aspectos, estabelecidos pela vontade divina, que já nascem com outros indivíduos, aqueles estabelecidos pelo poder do Estado e aqueles conquistados através de lutas de classe. Isso se referindo aos direitos humanos. Tem os naturais e tem aqueles que vieram como consequência da relação entre as pessoas. Né? Qual é o seu direito humano natural? É o seu direito de viver, é o fundamental, e o direito de ser respeitado. Certo? O terceiro direito natural é a liberdade. Então você tem direito de viver, direito de ser respeitado e direito de ser livre. Esse é um direito dado pela natureza, certo? E é considerado um direito divino. E tem aqueles direitos que são estabelecidos pelo Estado, e esses são consequência da sua relação humana com o grupo ao qual você faz parte. E o Estado é a entidade formada por esse grupo, certo? A origem dos direitos individuais tem seus primeiros traços no Antigo Egito e Mesopotâmia. A primeira codificação escrita aparece por volta de 1690 a.C., como eu disse, no Código de Hammurabi, arrolando diversos dispositivos relativos aos direitos dos homens. Mais tarde, povos judeus e cristãos também estabelecem dispositivos de respeito à dignidade ao ser humano, como é o caso da lei dos 10 mandamentos, que valem para judeus e cristãos. Certo? Modernamente, diz aqui o meu mestre Jorge Heleno e o meu mestre Renato, que os dois documentos foram fundamentais para os atuais direitos humanos que são seguidos por todos no mundo ocidental. E esses documentos vieram nos Estados Unidos da América, da Declaração de Direitos de Virgínia, a Declaração de Independência e a Constituição Americana de 1787, e na França, é o segundo documento, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, estabelecida na Revolução Francesa em 1789. Então, retificando aqui, modernamente, dois documentos são fundamentais, foram fundamentais, aliás, para a valorização dos direitos humanos. Nos Estados Unidos, foi a Declaração dos Direitos de Virgínia e a Declaração de Independência e a Constituição Americana de 1787. E na França, o segundo documento, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, estabelecida na Revolução Francesa em 1789. Desses dois documentos, vieram outros que visam o nosso direito, como, por exemplo, em 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia das Nações Unidas, certo? Que diz, nos seus artigos 1, 2 e 3, todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos, certo? E daí
esses documentos gerariam o Pacto de São José da Costa Rica, de 1969, e desse documento veio a nossa Constituição, que no artigo 5º trata dos direitos e deveres individuais. E diz o seguinte, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Primeiro, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Segundo, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E terceiro, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano e degradante. E é aqui nesse ponto que eu gostaria de me reter. Infelizmente, nós temos aqui cidadãos que, dada a estrutura cultural criada pelo nosso passado escravocrata, ainda tratam as pessoas como se elas fossem capacho, objeto ou sua propriedade. Ocorre que há certas regiões do país, e aqui no Rio de Janeiro há uma região em particular, que é a região onde os direitos humanos são mais desrespeitados, principalmente no ponto de vista racial e também econômico. O Rio de Janeiro tem o quilômetro quadrado mais racista e preconceituoso de todo o estado, que é a Zona Sul. E dentro da Zona Sul, o quilômetro quadrado mais racista é o bairro de Copacabana, que nós teremos a grande satisfação de fazer um levantamento e passar as características desse bairro, que concentra os maiores racistas e preconceituosos sociais do estado do Rio de Janeiro e, quiçá, do Brasil. Num estado que é majoritariamente mesclado e majoritariamente negro, e com a base da pirâmide social enormemente superior, como é lógico, ao extremo dessa pirâmide social. E, no entanto, nós temos cidadãos que se dão ao luxo de atropelar os direitos humanos naturais e aqueles estabelecidos pelo Estado. E dentro desse contexto aí, nós temos empresas que praticam isso. No Rio de Janeiro, nós temos aqui a rede São Luís, que é a dona da rede DOR e dos laboratórios DOR. Temos os sócios da rede São Luís, que são as empresas de São Paulo, que formam sociedade com a rede DOR, que é o laboratório A Mais, ou Rede A Mais, e juntamente com a Rede A Mais tem a empresa de segurança Arjo, que também é dona da empresa Cérbero, cujo símbolo é um cão de 3 cabeças. E esse mesmo símbolo faz parte tanto da Arjo, que é a empresa majoritária, e da Cérbero, que é a empresa que pertence à Arjo. Essas empresas, elas contém dentro de seus ambientes de trabalho as maiores atrocidades que são condenadas até mesmo por aqueles que lutam contra ideologias bárbaras como o nazismo. Essas empresas, na realidade, são grandes centros de concentração, e tal qual os judeus sofreram nas mãos dos nazistas, assim são os seus funcionários sofrendo nas mãos dessas empresas. É necessário que o Ministério Público tome conhecimento dessas histórias. E esse canal, que na realidade não é só um canal, na figura de pessoa jurídica, ele vai exigir do Ministério Público que tome as providências cabíveis e estanque esse câncer, que são essas empresas aqui. A Rede DOR, as empresas do Grupo Arjo, a Arjo e a Cérbero, localizada em Bom Sucesso, na Rua Pesqueira, e os laboratórios A Mais e Labs DOR, que são, e também, é lógico, a Rede A Mais, ela pertence ao Grupo Fleury de São Paulo, que apoia, endossa e pratica a discriminação racial, a discriminação social e a opressão dos seus funcionários.
Algo que alguns que se auto-intitulam conservadores levam para o lado da ironia e para o lado jocoso, como se oprimir um ser humano fosse algo divertido e algo natural, quando na realidade é um crime bárbaro, da mesma forma que sofreram dessa barbaridade, num grau muito mais elevado, os judeus nas mãos dos nazistas. Ministério Público, esperamos que esse vídeo chegue a vocês e que vocês investiguem, constatem. Eu sou uma testemunha que pode ajudar e que tome as providências cabíveis para extirpar esse mal do seio da nossa população. Um abração a todos os inscritos. Obrigado pela paciência. Desculpe o incômodo e a gente se vê no próximo vídeo.